E ele se tornou adventista quando tinha aproximadamente 20 anos e costumava me dizer que Jesus está voltando em breve. Meu pai faleceu e dizia, Jesus está voltando. Mas neste exato momento, eu realmente creio com todo o meu coração, de uma maneira extremamente convicta, que Jesus está, de fato, retornando. Amém. Se inscreva no nosso canal para ajudar a compartilhar a palavra de Deus. Você não precisa saber muito, é só olhar ao redor. E você sabe. Além disso, as profecias que discutimos estão se cumprindo agora. Nós o contemplaremos sobre as nuvens. E como Jesus está voltando, há muito que devemos estar prontos. Precisamos nos preparar, não é? Nós precisamos terminar a obra, não é mesmo? Precisamos estar prontos para o Espírito Santo. Não se trata apenas da proclamação do Evangelho, mas também da nossa preparação pessoal. Somos responsáveis por nossas famílias também, não é? Sem mencionar a crise final que, conforme a Bíblia, será como nenhuma outra. Já presenciamos crises, mas nenhuma delas se compara à última. Será tão avassaladora que as pessoas perderão a cabeça. Como se prepara? Vou lhes contar uma história para darmos início. Não é exatamente uma história muito edificante. Portanto, sabemos claramente que nossa batalha não é contra seres humanos. Vocês se recordam de qual passagem da Bíblia vem essa citação? Efésios capítulo 6. Bom, excelente. Efésios capítulo 6. Obrigado. Então sabemos que não temos que lutar contra carne e sangue. E assim. Há muitos anos atrás, eu estava em um distrito, em algum lugar no norte. Pessoas boas, maravilhosas, num distrito pequeno. E naquela igreja específica, não tinham muitos evangelistas por muitos e muitos anos. Disseram-me, é um pouco complicado, é o que todos falam. Há muitos luteranos, e se for para o sul, muitos batistas. E na Califórnia, muitos seculares, e se for. Em todo lugar tem alguma coisa. Sabem por que o evangelismo não funciona? Porque não fazem. Não funciona se não fizerem. Façam, funciona. Bem simples. A jardinagem não funciona. Apenas plante e regue e dá certo. Enfim, voltando, eles me disseram, não funciona. Eu pensei, então temos que fazer. Oramos, nos preparamos e lhes disse que evangelismo não se resume aos 30 ou 20 dias, ou seja lá o que for, que as pessoas chamam de evangelistas. Evangelismo é como jardinagem, você não pode colher tomates. E a propósito, devo dizer que adoro meus tomates. Eu sou um pouco assim porque converso com meus tomates. Você já fala com suas plantas? Se sim, é como eu. Eu amo jardinagem. Deus podia dar muitos presentes a Adão e Eva, mas lhes deu um jardim. Voltando, evangelismo é jardinagem. Você não pode colher os frutos se a terra não foi preparada, se não foi plantado, regado, se todo o processo não foi feito. Isso não acontece. É preciso preparar o terreno para o evangelismo. Resumindo, e depois você precisa acompanhar, se realmente quiser uma colheita saudável. Estão me seguindo? E então lhes disse, precisamos fazer um bom trabalho. Tínhamos tudo, preparação, oração e atividades comunitárias, você pode imaginar. E estudos da Bíblia, tínhamos tudo. Depois evangelizamos e pela graça de Deus batizamos muitos. Mas algo aconteceu. Era sexta-feira à noite, não quinta nem segunda-feira. Naquela sexta à noite, cerca de meia hora ou uma hora antes do início do evangelismo, minha fossa séptica transbordou no porão. E o porão, ele já era todo acabado. Lá ficava meu escritório com todos os meus livros, computador, documentos fiscais, fotos, sermões e muito mais. Meu escritório estava. A água alcançava este nível e lá existiam
Não quero descrever muito, por isso eu disse que não é uma história limpa, tinha coisa boiando. Se você possui uma imaginação rica, sabe exatamente do que estou falando. Eu me senti tão frustrado, eu perdi absolutamente tudo. Fiquei com tanta raiva e tão frustrado, e o que eu podia fazer? Corri para o porão tentando entrar, e eu não tinha um barco para lidar com a situação, entende? E então eu estava desesperado, e minha esposa vem e me abraça. Ela sabia que discutir não era o momento, então me abraçou e me segurou. Ah, não, me deixe, preciso resolver. Ela diz, não vou te soltar, e me segura. Então ela pergunta, está calmo? Estou calmo. Ela diz, vou te abraçar. Eu digo, estou calmo. Ela diz, querido, Jesus está vindo, casa e escritório vão queimar. Vá para o evangelismo. Esqueça, vá para o evangelismo, deixe Deus cuidar disso. Eu fui para o evangelismo, voltei. Sábado, evangelismo, voltei. Domingo, chamei a desentupidora. Eles vieram, fuçaram nos canos e disseram, está tudo bem. Não sabemos o motivo. Então, na segunda, chamei alguém de uma cidade maior, eles vieram com uma câmera. Colocaram a câmera nos canos e disseram, não há problema, não sabemos o motivo. Então, no dia seguinte, chamei o pessoal das máquinas pesadas que destruiu meu jardim e grama. Cavam para ver a fossa e os canos. Dizem, sem problema. Não sabemos. Depois que terminei o evangelismo, 30 dias o problema desapareceu. Não pensei muito, fiquei chateado, mas tudo bem, acontece. No ano seguinte, fizemos evangelismo de novo. Sexta, 1 hora antes, adivinhem? Vocês já sabem, né? O porão, a fossa estourou de novo no porão, sexta à noite, não na segunda ou terça, não na semana anterior. Minha esposa disse, querido, Satanás está te distraindo. E ela disse, não deixe acontecer. No terceiro ano, evangelizamos com um pastor do Canadá. Um bom pastor. Chegou sexta à noite, 1 hora antes de começar o terceiro ano, a fossa estourou no porão. E o pastor perguntou, você considerou ungir a sua casa? Eu respondi, você está me fazendo uma piada? Ungimos pessoas, não casas. Ele perguntou, sabe o que é ungir? É separar. Convocar Deus, entregar ao Senhor. Eles dedicaram, ungir é dedicar, dedicaram o templo. Você não deveria dedicar tudo o que tem ao Senhor? Sua casa, sua família, seu carro, você mesmo, tudo. Ele disse, façamos isso agora. Sexta, 1 hora antes, ajoelhamos e dissemos, Senhor, a casa é tua. De agora em diante será tua casa. Se permitires, dormiremos e comeremos nela. Mas vamos usá-la para ti. Convidar pessoas para orar, convidar pessoas para reuniões, convidar pessoas para estudos bíblicos. Usaremos ao máximo para ti. Nós a entregamos. Vem e mora nela. É tua. Nós precisamos de ti nesta casa, por quê? Nós passamos o título para ti. Ela é tua. No momento em que oramos, o que estava no porão começou a sumir e nunca mais voltou. Nós não travamos uma luta contra carne e sangue. Amém. Esta é uma verdadeira guerra espiritual. Se Deus abrisse nossos olhos, o espírito de profecia diz sobre cada homem, mulheres relaxem, sobre cada homem. Anjos bons e anjos maus lutam continuamente por controle e influência. Se Deus abrisse nossos olhos neste momento, anjos bons e maus estariam tentando influenciar cada decisão, pensamento, palavra, ação e tudo mais de cada um de nós. E Satanás quer que sejamos ignorantes dessa guerra para não a levarmos a sério, para não termos chance de vencer. Deus quer que saibamos da guerra espiritual. É o grande conflito. Não temos esperança em nosso poder. O espírito de profecia afirma que Satanás está ciente de que lhe resta pouquíssimo tempo e emprega todos os métodos, poder, anjos, tudo o que possui para nos capturar.
Mais importante ainda, como você se prepara para a crise final que está bem à nossa frente? Como você se prepara? E se você pensar sobre isso, não preciso ler o versículo porque vocês o conhecem. Não lutamos contra carne e sangue, mas principados. Quem sabe, continuem governantes das trevas contra as hostes espirituais celestiais. Agora, ouçam com atenção. Como se trava a batalha? Portanto, por essa razão, isso significa, por conseguinte, tomai toda a armadura. O quê? A armadura. O quê? A armadura de Deus. Falamos de guerra. Quando você diz armadura, e diz a espada, e diz a lança, você se recorda do escudo, do capacete, você fala de guerra, certo? Tomai toda a armadura. Que parte dela? Toda a armadura. A armadura. Pode faltar o capacete? Você não necessita dos sapatos, não é mesmo? Você lembra da lenda de Aquiles? Lembram? É uma lenda. Nunca aconteceu. Mas enfim, a lenda diz que se um bebê recém-nascido, logo ao nascer, fosse mergulhado no famoso rio Estige. Não depois, só no nascimento. Se um adulto fizesse isso, morreria. Mas um bebê recém-nascido, sem culpa alguma, se fosse imerso no rio Estige, a parte do corpo que fosse imersa se tornaria invencível. Então, quando Aquiles nasceu, sua mãe o segurou pelo pé, mergulhou-o no rio Estige e em seguida o removeu. Mas ela imergiu o corpo inteiro, exceto o pé, pois adulta não queria pôr a mão no rio, temendo a morte. Assim, ele era invencível. A lenda narra que, em cada guerra, ninguém o matava e todos sabiam que não se podia matá-lo. Flechas voavam e assobiavam, mas jamais o acertavam. Até que um certo dia, enquanto caminhava ou corria, uma flecha inesperadamente surgiu e o atingiu precisamente no pé. Porque o pé dele não foi mergulhado no rio. E ele sangrou até a morte. Ele morreu. Qual é a lição? Qualquer parte do seu corpo que não esteja completamente imersa, que não esteja coberta pela armadura de Deus, será o ponto onde Satanás irá atacar você. É exatamente onde você está vulnerável, e Satanás conhece seus pontos descobertos. Vamos lá e conversar um pouco sobre isso. Diz lá o seguinte: em Eventos dos Últimos Dias, página 11, algo grande e decisivo ocorrerá. O mundo está à beira de uma grande crise. Haverá um tempo de angústia como nunca antes na história. Como você se prepara? Como se aprontar? Bem, ouçam com toda a atenção e consideração o livro de Efésios, o capítulo 6. Ele nos diz: irmãos, sede fortes no Senhor. Sejam fortes no Senhor. Sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Peço que ouçam atentamente a este parágrafo. Assim como Cristo, em sua humanidade, buscou força do Senhor, do Pai, para que pudesse suportar as tentações, assim devemos nós. Diariamente, não ao batizar-se, mas diariamente, precisamos de ajuda, graça e poder da fonte de todo poder. A diferença entre as 5 virgens prudentes e as 5 virgens nécias não é que algumas não foram batizadas, todas o foram. Não é que algumas não tivessem azeite, todas elas tinham óleo no começo. O problema foi que 5 delas não foram diariamente para reabastecer seus recipientes novamente. Assim, o recipiente foi baixando gradualmente, quase imperceptivelmente. Elas iam à igreja, cantavam canções e comiam brócolis, fazendo tudo perfeitamente e jamais trabalhavam no sábado. Elas não comiam carne. Contudo, às vezes devoravam umas às outras más. Carne humana, não de boi ou frango, não se preocupem. Elas iam à igreja, mas elas falharam em encher o recipiente com uma nova. Medida, um novo batismo diário do Espírito Santo. Você busca um batismo diário? É o que ela diz. Precisamos diariamente de ajuda, graça e poder do alto se quisermos vencer no Senhor. Não pode ser forte por si mesmo, o desejado de todas as nações,
página 324 diz: a única defesa contra Satanás é Cristo habitar o coração. A menos que estejamos contínua e vitalmente conectados com Deus, nunca resistiremos. Ela diz em outro parágrafo: em comunhão contínua, continuamente, não deve haver um segundo de desconexão. Se você se desconectar por um segundo, Satanás te atacará. Continuamente, por isso ele diz: orai sem cessar. Isso não significa que você fica em casa de joelhos e nunca vai trabalhar e nunca come. Significa que seja o que for, nunca se separe. Como Jesus disse em João 15, eu sou a videira, vós os ramos. Se permanecerem em mim e eu em vocês, vocês estão bem. E como sabem que estão em mim? Pois pode-se pensar que está perto, mas ainda estar longe. É bem simples. Ele diz, pelos frutos os conhecereis. E Jesus, em João 15, diz, se permanecerdes em mim e eu em vós, dareis muitos frutos. Se não há fruto, talvez você pense que está em Cristo, mas não está. Você tem a teoria de Cristo, mas não a presença de Cristo. E então, se você permanecer nele, está seguro. A menos que estejamos sempre conectados, diz ela, jamais resistiremos. Agora, avançar, porque eu não vou dar os 8 sermões. Então, o número 1 em meus irmãos, sejam fortes no Senhor. Agora ouçam com atenção. Diz lá, se continuarem a ler no versículo 18, orando em todo o tempo. Quanto? Todo o tempo é quanto? Quantas horas? 24 horas, quantos oram? Não ergam as mãos. Não quero que mintam. Isso é um pecado. Quantos oram 24 horas por dia? Entendem o que estou dizendo? Fazemos da oração um evento. É um modo de vida. O espírito de profecia afirma que a oração é a respiração da alma. Nunca vi ninguém sobreviver respirando 5 minutos de manhã e 5 à noite. Espiritualmente, somos corpos mortos. Se você deseja permanecer vivo e vigoroso, ore incessantemente. E se você não tem o hábito de orar aqui na terra, pensa que desfrutará de orar no céu o tempo todo? Então aprenda a comungar a todo instante. E quando diz que nossa mente tomam a forma das coisas nas quais pensamos. E ela afirma que quanto mais conversamos sobre o céu, sobre Jesus, o sacrifício e Deus, mais somos transformados à sua imagem. E então ela diz que quanto mais fazemos isso, mais nos tornamos cidadãos do céu, mais atraídos pelo céu e menos atraídos por este mundo. E ela diz, quanto mais faz isso, mais nos conectamos ao céu e menos alegria teremos neste mundo. A nossa alegria reside em sua presença divina. Nossas mentes não deveriam estar constantemente voltadas e totalmente focadas nas coisas celestiais? Sim. A razão pela qual não temos paz é porque a mantemos nisso. A Bíblia diz, tu conservarás em completa e perfeita paz aquele cuja mente está fixada inteiramente nele. Nisso, entendem? Mentes focadas no céu, porque o céu é a nossa grande esperança. Se não, por que estão aqui? No Senhor. Segundo diz, orai sempre com toda petição e súplica no Espírito. Orem incessantemente. Orai constantemente com atenção plena. Ao som de orações fervorosas. Vocês se lembram do parágrafo? Satanás e toda a sua hoste tremam. Sim, no outro texto ela diz, tremam e fujam. Alguém perguntou, posso orar alto? Se eu orar alto, Satanás vai ouvir minha oração e aí ele vai saber o que eu quero? Sério? Ao orar, você adentra a presença de Deus. A oração não é meramente poesia. Você entra no santíssimo lugar ao lado do Senhor. Pensa que onde Deus está, Satanás virá também? Quando você ora, Satanás foge, ele corre. É aí que você realmente está seguro. Por isso, ore sempre.
Você se conecta com a fonte de todo o poder, Satanás. O Primeiro Testamento está na página 295. Fica enfurecido ao som da oração fervorosa, porque sabe que certamente sofrerá perdas. Ele se enfurece enquanto você ora, porque sabe que certamente, diz o texto, sofrerá perdas. Por que não orar? A oração não é tarefa, dever, evento, rotina ou algo para crises. A oração deve ser a respiração da alma. A oração deve ser um privilégio. A oração é a respiração da alma, o segredo do poder espiritual. A oração põe o coração em contato direto com a fonte de vida. Negligencie a oração ou ore esporadicamente e você perderá o contato com Deus. Evangelismo, página 609. A oração é a fé do cristão e aqueles que oram certamente prevalecerão contra Satanás. Amém. Irmãos, fortaleçam-se no Senhor. É sua arma primária, a conexão constante. Orem sempre. Não use a oração só para si. Pode fazer isso, mas a oração é uma arma espiritual e física. É uma arma. É sua arma para lutar contra Satanás. Não há outra. Você não pode lutar com punhos, espada ou fuzil. Não pode atirar em Satanás. Oração é sua arma. Ore. A oração é a grande força do cristão. E então ele diz: na palavra, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Ouçam a preparação. Como se preparam? Deve ser realizada por meio de um estudo diligente da palavra, um estudo constante da palavra, um estudo profundo da palavra. Quanto tempo você realmente dedica à palavra? Em O Grande Conflito, página 593, a falsificação será tão próxima da verdade que não haverá distinção a não ser pelas Escrituras. E em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 389, vá a Deus no Senhor. Vá para a palavra e a oração. Entendem? No Senhor, na oração, na palavra. Vá a Deus, a palavra e a oração para obter alinhamento divino, a fim de discernir a obra de Deus da de Satanás. Em Testemunho 6, oração e estudo nunca devem se separar. E noutro trecho, ela diz: pela oração falamos com Deus. Pela palavra, Deus nos responde como se estivesse ao nosso lado, face a face. A palavra é a voz e a carta de Deus para você. Você não deve apenas estudar a palavra como um dever. Se ler 3 capítulos ao dia, em 1 ano você termina a Bíblia. Ela é clara, não leia muito. Leu o parágrafo? Ela diz: tome 1 ou 2 versículos. Ela diz: ore para que o Espírito Santo inspire o entendimento. Então ela diz: leia, reflita, ore de novo, leia de novo. E então reflita e medite. Dia e noite, medite sobre isso. Faça da palavra alimento. Coma e viva, pois não viveremos só de pão, mas da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Quando ele diz, acontece. A palavra de Deus tem poder transformador. É o único livro na história que pode realmente mudar o caráter. Não apenas leia, coma, para que em você ela tenha poder transformador. Oração e palavra nunca se separam, são um diálogo, como o respirar. Você expira quando fala e inspira quando come. Você fala, Deus fala. Entende? É um diálogo, isso é respirar. Agora, se você de fato parar para refletir sobre o que foi dito, vai perceber que, ultimamente, e a Bíblia diz que haverá falsos cristos, falsos profetas, doutrinas e teorias falsas. Ultimamente há muitas ideias e teorias falsas entre nós. Estou certo? Há aqueles que já não acreditam nisto ou naquilo e... Como você pode se manter firme se não conhece a sua Bíblia? Você precisa estar bem alicerçado na Bíblia. Amém. É a chave. E então diz, tomai a armadura completa. Você precisa da armadura, sim, da armadura. Usem a armadura completa de Deus para resistir aos esquemas do diabo. Pensem nisto, a armadura completa.
A palavra armadura, lá em grego, é panóplia, de onde inclusive deriva a nossa palavra panóplia. Em hebraico é shalut. O que isso significa? Significa um conjunto completo de proteção ou uma cobertura de proteção, ou seja, uma proteção integral. É uma salvaguarda total, uma verdadeira panóplia de proteção. No entanto, esta palavra shalut em hebraico e panóplia em grego é empregada diversas vezes na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia afirma: o anjo do Senhor acampa-se ao redor de todos aqueles que o temem. Temem, na palavra shalut, o anjo do Senhor. Noutra ocasião, Satanás vai perante Deus e Deus indaga: notaste meu servo Jó? Satanás então responde: sim, sim. E aí Satanás diz: tu colocaste um shalut, essa é a palavra ali, um muro de proteção sobre ele, sua casa e família. Eu não consigo nem tocá-lo, essa de fato é a armadura. Amém, a armadura. Você não quer essa armadura ao seu redor? Não deveríamos orar todos os dias por essa armadura, dizendo: Senhor, coloque-a em mim, em meu cônjuge, nos meus filhos, nos meus netos e em minha casa. Senhor, eu preciso da tua armadura hoje e preciso dela a cada segundo. Não por egoísmo, para que eu nunca tenha acidentes, fique doente ou seja pobre. Mas primeiro, para que Satanás não tenha acesso à minha mente e ao meu coração. Todo o corpo, eu e minha família, estamos seguros, invencíveis. É exatamente isso. Falando em acidentes, minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho e estávamos em Bucareste. Eu era estudante e ela diz: querido, o culto acabou e como sempre você fala demais. Vamos para casa. Eu disse: não, fiquemos aqui mais 5 minutos. Vamos conversar com as pessoas. Ela diz: não, vamos para casa. Querida, 3 minutos. Vamos para casa. 1 minuto. Ela diz: não, querido, mal posso andar. Estou cansada. Vamos, eu disse. Você é lenta, querida. Você mal consegue andar. Vá. Ao chegar na estação de ônibus, eu corro para alcançá-la. Ela responde: não, terei que esperar lá por mais 10 minutos. Eu te conheço bem, eu disse. Querida, por favor, prometo. Ela: ok, espere 1 minuto. 1 minuto. Ela vai, eu converso e ela sai. Da calçada diretamente para a rua e ela não olha nem para a esquerda nem para a direita. Ela vai para a rua olhando para trás. Vamos, querido, por favor. E ela entra na rua. E eu vejo um carro vindo em velocidade extrema, VAPT, e atingindo ela. Quando eu vejo o carro atingindo ela bem aqui, eu grito, e ela olhou para trás. O quê? E então eu a vejo fazendo acrobacias como no circo. Ela foi empurrada para trás pelo estômago. Suas pernas ainda estavam lá, suas mãos também. E então o carro passou. Ah, e eu perguntei: como você conseguiu fazer isso? E ela disse: eu não consegui. Senti uma mão física no meu estômago com tanta força que mal conseguia respirar, que me empurrou fisicamente para trás alguns metros. Em um instante, num piscar de olhos. Amém. Ao chegarmos no céu, o anjo do Senhor dirá: esta é a armadura. Eu estava lá, com toda a certeza, a protegê-la a si e ao bebê. O anjo do Senhor. Vocês se lembram da história em 2 Reis? O profeta está na montanha com seu servo e o servo diz: mestre, a montanha está cercada pelo exército sírio. E o profeta diz: Senhor, por favor, abra os olhos do meu servo, por favor. E ele avista a montanha, que também se encontra completamente cercada pelo exército de anjos de Deus. Shalut, panóplia, a armadura de Deus, e nós nem sequer estamos cientes da guerra ao nosso redor. E Satanás é como um leão, tentando desesperadamente destruir você, sua família, sua vida e sua fé. Satanás ataca sua casa, não por precisar de uma, ele não gosta da sua casa. Ele ataca seu carro, não por dirigir, ele voa, não precisa de carro. Ataca seu cônjuge, não por gostar dele. Não, mas ao atacar tudo o que você possui, ele pode te desviar do seu relacionamento com Deus. E você se preocupa com isso e aquilo em vez de.
Perceber que seu maior problema não é seu emprego, sua casa ou seu carro. Sua maior necessidade é sua relação com Cristo, fé, oração e tempo de estudo. E Satanás faz tudo isso para que você foque lá em vez de focar aqui. E nós, urgentemente, mais ainda nestes tempos, precisamos da panóplia. Estão entendendo? Precisamos dessa armadura de proteção. E a propósito, se você for mais fundo, se aprofundar um pouco, se você bem refletir, a palavra diz: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É isso que está escrito na minha Bíblia, que é a palavra de Deus. Você sabia? Ouçam bem a espada. O que é parte da armadura? A espada do Espírito, que é. Você sabia que a Bíblia é uma espada? Você pega a Bíblia e pá. Você sabia disso? Que você pode, de fato, usar a Bíblia não só para ler, mas para lutar como uma arma, não só para se defender, mas para destruir Satanás. Alguma vez você já usou a Bíblia como uma arma para lutar? Não para agredir pessoas, não é disso que falo. É lutar contra Satanás, não agredir pessoas. Entenderam? Ok. Então, na Bíblia, quando ele se refere à espada do Espírito, a palavra que ele emprega não é o termo grego comum e geral para uma espada. É um termo diferente que nem se refere a uma espada. É machaira, que não significa espada. Se pesquisar, verá que é uma faca. Eles tinham uma espada e tinham uma faca aqui atrás, que era curta. Ela possuía um sulco no centro e as suas duas lâminas eram extremamente afiadas. Se você ler na história, tão afiados que eles usavam essa faca, machaira, para se barbear. Diz que se você pusesse uma machaira num tomate, sem empurrar, sem mover, sem pressão, só o peso da faca o atravessaria facilmente. E eles dizem que o aço de que ela foi feita era capaz de cortar qualquer coisa sem sofrer nenhum tipo de amasso. E eles afirmaram que era o componente mais letal de tal arma. E diziam: agora ouçam com atenção, que era usada quando o inimigo era muito mais forte, muito maior, você não tinha chance, e o inimigo te pegava, te agarrava. Quando o inimigo te agarrava, numa luta corpo a corpo, e você não tinha esperança, você pegava a faca. E se atingisse o inimigo, cortaria tudo, incluindo o osso, destruindo totalmente, mortalmente. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma machaira, uma faca de 2 gumes que corta tudo. E foi isso que Jesus usou. Ele diz a espada do Espírito, que é o quê? Contudo, a palavra não é logos no grego. É rema, a palavra rema, de onde vem a palavra rima. O rema. O que significa rema? Rema não significa uma palavra, significa um parágrafo ou um ditado. Algumas frases ou mesmo algumas palavras que você pode pegar e usar quando estiver em necessidade. E se você voltar para quando Jesus foi atacado por Satanás no deserto, diz que Jesus havia declarado: está escrito, o homem não viverá de. Quando ele pronuncia a palavra palavra, quando Jesus respondeu aos ataques de Satanás, ao dizer está escrito, percebemos que não é logos, mas sim rema em cada situação. Jesus usou um parágrafo ou um ditado da Bíblia para lutar contra Satanás. Toda vez que Jesus foi atacado, 3 vezes e 3 vezes, ele usou a espada da palavra rema para revidar. E o espírito de profecia o afirma, eu tenho a citação, que Satanás teme a palavra, pois ela possui poder. A palavra de Deus, quando ele pronuncia, se cumpre. Não é como palavras de políticos, eles prometem, mas não cumprem. Deus diz, é 100% seguro, não há uma sombra sequer de dúvida.
Quando Deus diz, é seguro, exato. Satanás tem medo da palavra. E essa é a nossa arma. Lute com oração, lute com a palavra. Não é incrível? E raramente a usamos como arma. Usamos a oração como rotina ou em crises, em vez de usá-la o tempo todo. E então estará seguro. Use sempre a palavra e assim estará seguro. Agora, muito interessante, muito interessante. Se você fala da palavra, ele diz, ore o tempo todo. Atenção, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra para espada é machaira, certo? Que é a palavra de Deus. Qual é essa palavra? É rema, orando com todas as orações e súplicas, orando no Espírito. Você alguma vez já orou no Espírito? Você sabe como? Diz aqui na Bíblia, em Efésios capítulo 6. Você sabe como orar no Espírito? Em Romanos 8, diz que o Espírito Santo deve interceder por nós, porque nós não sabemos como fazê-lo. Nós não sabemos orar. Portanto, o que você pode supor que é bom e pode pedir, o Espírito diz, não, na verdade você não sabe. Não é o que devias pedir, nem é bom para ti. Se soubesses o quadro completo, o futuro, o teu problema real, não orarias por isto, mas sim por aquilo. Então, em vez de assumir que oramos corretamente, não deveríamos pedir ao Espírito Santo para nos inspirar sobre o que orar, porque o Espírito Santo sabe muito melhor pelo que você deve orar do que você. Estou certo? Deixa eu dar um exemplo. Eu estava orando e disse, Senhor, não sei pelo que orar, já usei todo o meu conhecimento. Se há alguém necessitado, me diga o que orar. E o Espírito Santo me inspirou, ligue para tal pessoa. Eu pensei, por que eu ligaria? Não nos falamos. Basicamente, ele mora na Europa e eu aqui. Nós nunca nos ligamos ou falamos. E nos encontramos uma vez por ano no conselho anual. Oi, oi, oi. Tchau, é isso. Ano seguinte, outubro, conselho anual. Oi, tchau. Porque eu ligaria. E o Espírito Santo diz, você me pediu o que orar, ligue e ore com ele. Então liguei. Ele disse, como você sabia? Eu disse, o quê? Ele disse, estamos em reunião, o comitê executivo. E precisamos tomar uma decisão extremamente importante. Saí da reunião, peguei o telefone para te ligar e orarmos juntos. Eu estava pronto para ligar e você me ligou. Como sabia? Eu disse, o Espírito Santo me mandou orar por você. Amém. Ore para saber o que pedir antes de orar. Entenderam? Seria muito mais proveitoso se permitíssemos que o Espírito Santo nos guiasse sobre como orar e se pedíssemos, por favor, Senhor, eu nem sequer sei do que necessito, mas Tu o sabes. Entenderam? O Senhor está esperando. Ele não diz, não gosto dos seus olhos. Ele deseja atender a sua oração. Amém. Muito mais do que você deseja as respostas às suas orações. É mais que isso, orar no Espírito. Vou dar um exemplo. Nosso caçula, Ovi, tinha uns 3 anos e meio. Estávamos viajando de trem de Bucareste para o sul do país. Naquela época, não havia lei que proibisse fumar em locais públicos. No trem, o compartimento continha 6 assentos, sendo 3 em cada lado. Estávamos minha esposa, eu e 2 crianças pequenas. Um tinha 3 anos e meio, o outro 6 e meio. À nossa frente, uma senhora fumava como uma locomotiva. A fumaça era tão densa que mal nos víamos. E eu disse à minha esposa, querida, 5 horas neste compartimento, neste trem, eu morrerei. E ouve, com 3 anos e meio, pai, por que não oras? Eu disse, me deixe em paz. Mas foi isso que pregaste. Eu respondi, bem, aquilo foi o sermão, filho. Ele diz, papai, no sermão o Senhor falou para orar. Eu disse, então ore. Ele responde, já o fiz. Mas ele disse, você precisa orar para o Espírito Santo te dizer o que falar com a senhora. Eu balancei a cabeça. Eu disse, é uma criança, não compreende. Mas por vezes, sim. Com 3 anos e meio, ajoelhou-se e orou. Senhor Jesus, dá-me teu Espírito Santo para saber o que dizer, transmitindo tua vontade, não a minha.
E ele disse: Senhora, pare de fumar, vai nos matar. E a senhora diz: me deixe em paz. Ele se ajoelha e diz: Senhor, isso não funcionou, me dê outra ideia. Ele se levanta e diz: Senhora, não se importa de nos matar. Você não se importa de se matar? Ela diz: me deixe em paz. Ele se ajoelha pela terceira vez: Jesus, preciso de uma nova fala. Ele se levanta e pergunta: tem filhos? A senhora diz: por quê? Ele responde: só uma pergunta, tem filhos? Ela diz: sim. Ama seus filhos? Sim. Ele disse: não. Seja honesta, ama seus filhos? Sim. Não, só me diga, ama seus. Ela diz: sim. Ele diz: então, qual o sentido de se matar e seus filhos irem de lar em lar adotivo? Se você ama seus filhos, pare de fumar, crie-os, depois fume e se mate. E a senhora disse: você o ensinou a falar isso? Eu respondi: senhora, nem me passou pela cabeça ensinar-lhe. Não sei de onde veio. Ele diz: papai, o Espírito Santo. Eu orei por isso. A senhora disse: pode me dar seu endereço? E ela chorou. Demos nosso endereço. 3 meses depois, chegou uma carta. Não havia celular ou internet. Foi há 100 anos, éramos jovens. Recebemos uma carta e ela dizia: Deus inspirou seu filho e Deus falou comigo através do menino. Saibam que daquele dia em diante, nunca mais fumei. Achei a igreja e minha vida mudou. Orar no Espírito. Vocês conseguem entender o que estou tentando transmitir? Mas precisamos terminar, porque só me restam 8 minutos. Posso falar rápido? Orar no Espírito significa ser guiado por Ele, estando em harmonia com Ele. É capacitado, fortalecido e inspirado pelo Espírito. Ora o que Ele quer, não o que presume. Ouçam Romanos, o Espírito Santo nos ajuda, pois nem sabemos como orar. Em Judas, versículo 20, está escrito: edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, olhando em todo o tempo no Espírito. Em Lucas, capítulo 12, o Espírito Santo vos dará as palavras. Vocês conhecem bem esses versículos bíblicos. Na profecia espiritual, ali fala sobre Josué e os patriarcas e profetas. Que Josué ordenou que o sol se detivesse até que eles alcançassem a vitória sobre. Vocês se lembram? E então o Espírito de profecia diz: o Espírito Santo o inspirou a falar com o sol. Não foi a mente dele. E então ela diz: porque ele estava no Espírito. Isso acontece quando não falas com a tua própria cabeça. Você se conecta ao Espírito dizendo: Senhor, por favor, dá-me o teu Espírito Santo, pois sem ele não sou nada. Toma conta da minha mente, da minha boca. Estão me acompanhando? Ellen White diz que devemos estar diariamente completamente cheios, recém-batizados no Espírito Santo. Era isso que as virgens nécias não tinham: azeite na lâmpada. O Espírito. E pouco falamos nisso. Ouçam. E lá diz: tomai, escutem com muita atenção. É bastante interessante. A propósito, antes de chegarmos a esse ponto, como vocês sabem, está escrito que o Espírito Santo os lembraria. Não é mesmo sobre o que deveriam dizer? Sabe o que dizer? Como o Espírito Santo pode te lembrar? Você tem que aprender para poder lembrar. É como dizer: ei, eu não depositei dinheiro no banco, mas vou lá sacar. Você precisa ter isso guardado para ser capaz de recuperá-lo mais tarde. Não é verdade? Se não orar e estudar, não espere que o Espírito Santo lembre dos versículos que nunca leu. Entendem o que eu digo? Você deve fazer estudo diligente para o Espírito Santo te lembrar. Você não pode esperar que o Espírito Santo vá fazer
Quando eu era criança, meu pai zombava de mim. Ele dizia: filho, você prefere futebol e bicicleta a matemática? E completava: sabe como aprender fácil? Ele respondia: ao deitar, ponha o livro sobre o travesseiro. Se você dormir com a cabeça, talvez de alguma forma entre. Entra na mente. Eu disse: sério? Ele disse: não, você precisa estudar, filho. Estava só brincando. Entenderam? Não ocorrerá se você só dormir com a Bíblia ao lado. Precisa comer. Deveria ser a sua alegria. A propósito, quando eles atirarem de você e eles vão, o que você vai fazer se não ativer aqui dentro? Lá no Salmo 119 diz: a tua palavra. A tua palavra, eu. Escondi no meu. Em outra tradução diz: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar. Como você se protege do pecado? Tendo a palavra de Deus em sua mente, em seu coração. É tão evidente, é uma arma poderosa para a sua vida. É uma espada, é uma. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Como você guarda a palavra no seu coração? Bem, Ellen White diz, grave, ela diz, grave na memória. Ela diz, pegue 1 ou 2 versículos, leia-os, ore, releia, reflita, medite e releia. Ela diz, faça isso várias vezes até memorizar. Agora, pense nisso. Pegue 1 ou 2 versículos, suponha que não tem boa memória. Um versículo ao dia, ok? E o lê 20 vezes. Se você ler um versículo 20 vezes, vai lembrar. Em um ano, são 365 versículos. Em 10 anos, o tempo passa rápido. É como uma bola de neve, acumula. E o Espírito Santo, quando estuda, lembra. Ah, isto se conecta. Quando fala com alguém, o Espírito Santo te lembra o que dizer. Em provações, o Espírito Santo o lembra e fortalece. Quando desanimar, o Espírito Santo te lembra e dá coragem. Quando tentado, o Espírito Santo te lembra e fortalece contra Satanás. Porque a palavra está lá. Para te dar força. Não o fazemos diariamente? Comece hoje. Se ouvirdes sua voz, não endureçais o coração. Lembram? Hoje é o dia da salvação. Então, como fazer isso? Como você consegue guardar e reter a palavra de Deus em sua mente de forma eficaz? Repetição. Meu pai sempre dizia, a repetição é a mãe da memorização. Em Deuteronômio 4 diz, guarda-te para que não esqueças. E então ele continua, ensina-as e repita-as aos teus filhos e netos diariamente. Repita-as. Repita-as de novo e de novo. Repita. Há outro modo, em Colossenses 3 diz, a palavra de Cristo. Ouçam, habite em vós a palavra. Com uns aos outros com hinos e cânticos. Você já pensou na palavra habitando em você através de cânticos? A Bíblia diz, cantando com graça em vossos corações. Basicamente, ao cantar cânticos bíblicos, a palavra permanece. Quanto mais você canta, mais você memoriza a palavra. E Ellen White diz, os cânticos são orações. E os cânticos servem como arma. Por exemplo, quando Satanás acometia o rei Saul, Davi tocava e os espíritos malignos se afastavam. A propósito, eu tinha uns. Não sei. Eu tinha 5 anos e meu primo e eu caminhávamos para o campo de nossos avós e um grande grupo de cães pastores dos Cárpatos romenos, realmente grandes e ferozes, nos atacou de repente. Meu primo chorou e os cães latiam. Au, 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 au. Sabe? Eu comecei a cantar. Uma canção, nada temo, Jesus me salvou. Ao cantar, os cães pararam. E 2 inclinaram a cabeça, tipo, oh, oh.
Um dos cães veio e eu o acariciei. O outro virou-se e se foi. Meu primo disse: nunca soube que cães tinham medo de canções. O que aconteceria se o nosso povo fosse um povo que canta cânticos bíblicos? Lembram dos cânticos bíblicos? Agradeça ao Senhor. Dê graças ao Senhor. Ah, vamos lá. Vocês deveriam cantar. Porque Ele é bom. Agora um B, ok? Mais um. Buscai primeiro o reino. Ok, um A, conhecem. Quando eu temo, confio em Ti. Essa vocês conhecem. Minha pequena luz. Essa conhecem, não? Como seria se o nosso povo cantasse o tempo todo? Feliz no Senhor, resguardado pelo Espírito Santo. Ah, irmão, se você for batizado, vai ser tão feliz quanto eu. Alegrem-se sempre no Senhor. E repito, alegrem-se no... Tu és meu esconderijo e meu escudo. Exato, cantem, guardem a palavra de Deus através das canções. Precisamos parar, pois passei do meu tempo e só posso exceder 2 minutos. Ao repetir os versículos bíblicos, eles fixarão na memória, tipo, tu és meu refúgio. Viram? Sabem porque repetiram. Quem habita no esconderijo do Altíssimo? Grato, sim. Lava-me, ó Senhor. Ah, certo, escutem com atenção. E esta frase, entrega ao Senhor, confia e Ele. Certo, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele atendeu. Muito bem. Não temas, sou. Não te assombres, porque eu sou. E eu te fortalecerei. Ah. Eu te gravei. A misericórdia do Senhor. E as suas compaixões nunca. Muito bem, ouçam, caros amigos. Memorizem a palavra. Certo, vamos finalizar. Está escrito ali e vou encerrar por aqui. Diz ali, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito e com. Súplica. Já pararam para pensar nisso? O que é? Em Efésios 6 diz, orem com súplicas. O que é súplica? O que é? No dicionário significa humilde e também fervorosa, oração específica. Você não ora apenas com fervor, mas ora de forma específica. Se você quer uma resposta específica, precisa fazer ao Senhor um pedido específico. Não diga, perdoe meus pecados, é preciso nomear o pecado. Não diga, Senhor, ajude os pobres. Diga, Senhor, meu vizinho, segue-me. Meu filho mais novo iniciou uma casa e com esta finalizo. Ele começou a construir, me ligou e disse, pai, os preços dispararam. O concreto, que antes custava aproximadamente 300 por metro cúbico, ou como quer que se chame. E agora está 1.000. O compensado custava 20, agora 56. Preços triplicaram, inflação. Meu dinheiro é pouco para a casa. Estou desesperado, pai. Eu disse, filho, ore. Orei e sem resposta. Eu disse, certo. Pelo que você orou? Pela casa. Eu disse, filho, uma casa tem tantas coisas. É como, Senhor, minha vida. Senhor, abençoe minha igreja. Isso é gente que ora apenas para enganar a si mesma, sem realmente querer dedicar tempo à oração. Eu disse, filho, para ter resposta, faça um pedido. O que faz agora? A fundação. Não ore pela casa, ore pela fundação. O pão de hoje, não o pão de amanhã. Se você pegar o maná para amanhã, ele vai estragar. O maná de hoje, você pega hoje, entendeu? Então, o que você está fazendo hoje? Então, a fundação, é por ela que se ora, não pela casa inteira, mas especificamente pela sua base.
Ele diz: vá ao médico e não o ouça. Por que iria? Só para gastar, pois vai ser caro de qualquer forma, sabe? Então ele disse: ok, pai, vou tentar. Lá na montanha, em Collegedale, Tennessee, ele se ajoelha e diz: Senhor, falei com 4 empresas. A mais barata foi 28 mil para a fundação, pois dizem que é no topo da montanha, todas as máquinas. 28 mil, sendo que outras eram mais caras, e todo o dinheiro que eu guardei para a fundação é 9 mil. Você pode, por favor, fazer por 9 mil? E então ele se levanta e o vizinho diz: Ei, o que você está fazendo aí? Você também está construindo uma casa? Sim, uma casa grande, enorme. Ele pergunta: o que houve? Ele diz: bem, a fundação é cara demais, tudo caro, meu dinheiro não vai bastar para a casa. E o vizinho: ei, tem uma equipe que fez minha fundação, fale com eles. Meu filho conversou com a equipe e disseram: foi caro trazer as máquinas para o topo, mas já estão aqui. Fizemos a fundação do vizinho e sobrou concreto. E não o podemos usar, a cidade nos cobraria para o descartar. Então, poderíamos utilizar o concreto restante para a sua fundação? Óbvio. E eles disseram: só teve a mão de obra, vamos cobrar 2.500. E ele me ligou dizendo: pai, a oração de súplica realmente funciona. Eu prontamente respondi: eu te disse. Você quer uma resposta específica? Precisa fazer um pedido específico a Deus. Irmãos, eu passei do meu tempo. Vão me punir feio se eu não terminar. Jesus vem. Ele está voltando. E se Deus, pelo Espírito Santo, lhe diz: faça da oração e estudo da palavra, da presença do Espírito Santo, uma conexão contínua com Deus, sua prioridade. Se você não fizer isso hoje, por que acha que vai fazer amanhã? Se você procrastinar, endurecemos o coração e ficamos insensíveis à voz do Espírito Santo. Não brinque com o Espírito Santo. Se Deus te diz para começar hoje mesmo, então inicie ainda hoje, sem demora. Quantos de vocês hoje querem priorizar a oração, o estudo da palavra e uma contínua relação com Deus? O verdadeiro centro e foco da sua vida hoje? Amém? E se por um acaso você se esquecer em um dia, não desanime. Faça de novo. Não desista. Porque Deus está aguardando que você realize isso, visto que é sua única salvaguarda, sobretudo na crise. Amém. Oremos. Pai Celestial, a oração é o maior privilégio. Podemos falar contigo, o Deus do universo, o Santíssimo. Por favor, ajuda-nos a entender nossa desesperada necessidade de oração, da palavra, de uma conexão contínua contigo. Nossa profunda necessidade do Espírito Santo de estarmos totalmente cobertos pela armadura de Deus. Ajuda-nos a viver isso, sendo não só ouvintes, mas praticantes. Oramos em nome de Jesus. Amém.